Né, que nós estamos falando aqui hoje na Rádio Globo nesse momento, porque não vamos falar no ato ecumênico. O ato ecumênico foi um acordo que vocês fizeram, né? Nós fizemos esse acordo, e o ato ecumênico só vai falar realmente as autoridades religiosas. Então não vai ter político lá no ato, então nós vamos marcar presença. Vamos marcar presença, todos nós lá, mas nós estamos aqui para debater a questão política aqui com você hoje, né, Cátia? Com certeza. E foram evitados todos os esforços no sentido de impedir a instalação do presídio. Instalação não pelo fato de ser só simplesmente, a gente sabe da necessidade de se construir presídios, etc. Isso eu acho que é um consenso na população. Agora, a maneira como isso foi colocado e nos imposto pelo governo do Estado é arbitrária, autoritária, sem ouvir as autoridades constituídas, sem ouvir a sociedade civil representativa, que deveria ser ouvido. Isso colocou a população de Catanduva, de certo modo, com um sentimento de indignação. E eu acho que hoje nós vamos não só mostrarmos esse sentimento de indignação, participando do ato, mas também que o governo possa nos atender, que o governo possa nos ouvir, que a gente possa apresentar alternativas. Eu acho que essa é a grande questão, essa é a nossa esperança, que a gente possa levar o movimento, através dos seus representantes, possa levar alternativas para o governo do Estado, de que maneira nós poderíamos resolver essa questão que não prejudicasse a população de Catanduva e da nossa região. A nossa preocupação desde o início foi essa, com o aumento de violência, com o aumento de criminalidade, com o aumento das demandas por políticas públicas, seja na saúde, seja na educação, seja na habitação. Nós sabemos que isso vai trazer problemas e consequências graves para a cidade. É essas consequências que nós queremos abortar. É ela que nós não queremos que tenha. Eu acho que a gente pode construir uma alternativa, construir coletivamente, com todos os representantes políticos da cidade, com os representantes religiosos, com a população, com a sociedade civil organizada ou não. Mas o que nós precisamos é mostrar isso para as autoridades do Estado, para que a gente tenha uma resposta. Eu acho que é um respeito que o governo do Estado tem que ter para com Catanduva e para a nossa região. Tem que ter para com a nossa população. É o mínimo que ele pode fazer. Olha, eu acho que cada um teve uma participação importante até hoje, desde o início que foi anunciado. Cada um ao seu modo e cada um ajudando da forma que deve ajudar. Alguns, pela sua própria posição política, adotaram o caminho de fazer protestos, de fazer os movimentos, e é válido também. Nós temos que respeitar todos esses movimentos que, de uma forma ou de outra, tiveram seu efeito positivo. De minha parte, eu sempre procurei o diálogo, abrir as portas. Nós tivemos momentos em que as portas estavam praticamente fechadas. Isso estou me referindo ao governo anterior ainda, né? Ao governo do governador Serra, e nós reabrimos o diálogo, e agora nós vivemos um novo momento. Quando o governador Alckmin esteve aqui em Catanduva, que eu estava acompanhando, naquele mesmo dia, no final da tarde, a imprensa de Catanduva me ligou perguntando qual seria a posição do governo com relação à decisão judicial de que havia autorizado a implantar o presídio no terreno da usina Cerradinho, que era uma coisa que estava na justiça. E naquele momento que eu estava com o governador, nós conversamos bastante sobre isso, e ele determinou que fosse suspensa, e hoje é uma realidade, já foi realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, tirando definitivamente dessa área, e nós estamos sem nenhuma área definida com relação a isso. Vivemos um novo momento onde eu tenho discutido com o governo, e nós temos hoje as portas abertas para esse diálogo, que eu acho que é o objetivo de todos nós, né? Cada uma das pessoas que estão aqui, as lideranças, aqueles que não estão. O objetivo é ter um resultado positivo. E eu creio que esse resultado positivo nós vamos atingir, dentro do possível. Nós não podemos ser irresponsáveis para dizer que só nós não devemos ter a nossa parte de responsabilidade perante uma política que tem dado certo. O governo do Estado implantou em tantos municípios, tantas penitenciárias, e os índices de segurança são índices que têm decaído muito no estado de São Paulo. Portanto, é uma política que nós não podemos ir contra. Agora, eu acho que nós devemos discutir sim, e a minha
ajuda nesse momento é nesse sentido, de marcarmos uma audiência na área política e não só técnica do governo, na área política, na Casa Civil, para nos receber, para discutir. E a realidade de Catanduva é uma realidade diferente de outras cidades, né? Nós temos que levar isso porque não é só uma decisão técnica. Então a minha contribuição é nesse sentido. O governador Alckmin tem se colocado à disposição. Ele não quer implementar uma coisa impositiva para Catanduva, e eu acho que agora o ambiente é muito favorável a abrirmos esse diálogo com o governo e podermos com isso construir. Daí, inclusive, que houve aqui um entendimento entre nós de fazer desse ato com um ato marcante, um ato no dia de hoje com a presença de muita gente, reivindicando exatamente isso, não é? E nós não vamos participar enquanto políticos nessa hora, mas estamos trabalhando em conjunto, e eu tenho certeza que nos próximos dias já vamos conseguir marcar esse primeiro encontro com a Secretaria Política do Governo, da Casa Civil, o próprio governador, enfim. Não quero aqui adiantar, mas nós vamos conseguir o diálogo com o governo e levar essas reivindicações que são muito importantes, que esperamos ter um final feliz. Com certeza. Bom, com a gente também o vice-prefeito de Catanduva, Roberto Cassiari. Vice-prefeito, a gente quer saber o que motivou o senhor a participar deste movimento também. Sem dúvida nenhuma, ter nascido em Catanduva, amar essa cidade como nós amamos e perceber o quão maléfico seria para Catanduva vinda de um presídio da forma que veio, goela abaixo, sem nenhuma discussão, sem nenhum estudo prévio, né? Hoje pela manhã, inclusive, nós estávamos lá no batalhão da Polícia Militar, teve uma solenidade dos soldados do mês, e nós vimos na fala do capitão, de um capitão, que durante 30 dias a Polícia Militar prendeu 160 pessoas. Vejamos bem, que dado alarmante para a nossa Catanduva. Some-se a isso a vinda de um presídio semiaberto, onde pode efetivamente contribuir para o aumento da violência. Como catanduvense, não só como vice-prefeito, como catanduvense, eu tenho que me indignar. Eu tenho que zelar pela minha cidade, onde Deus me plantou e onde eu devo florescer. Então, desde que saiu a primeira notícia, não é, que o presídio viria para Catanduva, nós fizemos questão de nos movimentar. Fizemos uma passeata, descemos a Rua Brasil, todo mundo com camiseta preta, escrito presídio aqui não, e de lá para cá os movimentos se sucederam, e nós podemos hoje concluir que se não fosse esses movimentos, nós estaríamos com o presídio em construção. Porque as cidades que não se movimentaram, as cidades que não se movimentaram estão com os presídios praticamente terminando. Então Catanduva se fez presente de uma forma digna, combatendo uma indignidade que foi colocada a nós sem nenhuma prévia consulta e sem perguntar nada. É como se de repente eu invadisse uma residência e quisesse colocar dentro dessa residência aquilo que me aprova. Não, muito pelo contrário. Nós sempre reafirmamos, não somos contra o preso. O preso é um irmão nosso que errou e que deve ser reabilitado, que deve voltar ao convívio da sociedade. Mas trazer a escola do crime para uma região, principalmente aqui da nossa micro-região, tendo Catanduva à frente, onde o índice de criminalidade está sendo mantido bem pequeno, sem dúvida nenhuma nós não podemos permitir. Então, sim, buscamos o diálogo, buscamos sim ter essa tratativa, mas não abrimos mão da prerrogativa de sermos catanduvense e lutarmos contra tudo aquilo que possa prejudicar a nossa cidade. Só para, assim, ele falou em 160 ocorrências, né? Isso, prisões. Isso é muito alto para uma cidade como Catanduva. De quanto tempo? Eu não acho que é baixo. 30 dias. Foi o que ele falou. 2 meses. 60 dias. Mas que seja. 60 dias. É alto, é extremamente alto. São 2,5 por dia, praticamente. Então é muito alto esse índice. E discordo também do Vinholi quando fala que o índice de violência reduziu, não reduziu, aumentou. Aumentou. Aliás, a Secretaria de Administração Penitenciária não tem dados. Em São Paulo, na capital, por exemplo, só para dizer aquilo que tem saído na imprensa, na grande imprensa, na capital, hoje São Paulo aumentou sua violência.
Pode ter diminuído alguns tipos de crime, dependendo da classificação desse crime, mas no cômputo geral aumentou, considerando que as pessoas às vezes hoje assassinam de forma banal, um assalto corrido de assassinato, é roubo, é furto, é assalto de carro, é muita coisa. Aqui em Catanduva mesmo a gente vem observando diariamente um aumento, infelizmente, mas é uma constatação. Então nós temos aqui, não vou entrar nesse mérito se diminuiu ou se aumentou, acho que não é esse o objetivo da nossa discussão. Vai virar, não vamos fazer o governo federal, vamos fazer o governo estadual. Vamos fazer o seguinte, vamos levar nossa luta aqui coletiva. Exato, nós vamos ter o lugar adequado para debatermos isso. Vamos levar nossa luta aqui para a gente não desviar o nosso foco. O nosso foco, na minha opinião, e acho que de todos vocês também, é de lutar, como disse, isso mesmo. Contra a vinda desse presídio, dessa forma como ele está vindo. E se pudermos eliminar definitivamente a criminalidade. É isso? Aí sim. Acho que você também é contra ela. Com todo o flagelo que nós estamos vivendo, que é o flagelo da droga, que nós não podemos desprezar. Que eu acho que é o grande componente desse estado de violência que nós estamos vivendo. E Catanduva não é uma ilha, não é um oásis no meio desse tormento todo, né? Nós temos que prestar bem atenção nisso. Que muitas vezes também a gente discute a vinda do presídio com veemência, mas não podemos esquecer que o flagelo da droga, silenciosamente, está tomando conta aí dos nossos jovens e nós temos que estar muito atentos quanto a isso. E você tem acompanhado diariamente a participação do repórter Tiago Lonto com a Peneira Fina aqui pela Rádio Globo. Tudo que repercute nos meios políticos, nós também comentamos ao longo da nossa programação. Tiago está por aqui, parece que já tem pergunta, é isso, Tiago? Bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes. Realmente, Peneira Fina, boa tarde já, né? Passamos do meio-dia. A Peneira Fina hoje fica por conta desses 3 agentes, 4, né? O Newton já passou pela Câmara de Catanduva também. E a gente repercute amanhã mais e comentários e fofoquinhas dos bastidores que movimentam aí toda a população. Chegou uma pergunta do ouvinte para o vice-prefeito Cassiari, se o prefeito de Catanduva não aceitou muito pacificamente a vinda do presídio na cidade. Eu aproveito, Cassiari, e pergunto a você, na reeleição, você já sabia da vinda do presídio? O senhor tinha esse conhecimento? O prefeito tinha esse conhecimento? Não acredito. Pode falar. Não acredito que o Afonso soubesse, mesmo porque nós temos uma tratativa de muita confiança um no outro, e eu muito menos, né? Mesmo porque quando eu fiquei sabendo é que ele me trouxe a indignidade que trouxe, eu me movimentei da forma que me movimentei. Na realidade, o Afonso combateu a vinda do presídio sistematicamente. Foi chamado até pelo governador Serra de ingrato, porque ele se rebelou contra a vida do presídio, e o Serra falou, mas eu levei para sua cidade isso, aquilo outro. Ele falou, eu troco tudo, devolvo tudo, para não vir o presídio. E aí foi quando o governador chamou, acho que lá em Birigui, eu não estava ao lado dele, mas me parece que foi lá, chamou de ingrato, né? Nós não somos ingratos, nem temos essa postura. Nós somos contra a vinda do presídio, tanto eu quanto ele somos. Não sabíamos, e se soubéssemos, nós teríamos começado o movimento muito mais cedo. Obrigado, vice-prefeito. Minha pergunta agora para o deputado Geraldo Vignoli, que surgiu, o regional até noticiou isso, que o próprio prefeito Afonso Maconi Neto disse que a responsabilidade da vinda do presídio é do senhor, que o senhor sabia e que o senhor seria aí o responsável pela vinda da unidade para a nossa cidade. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Eu já me manifestei aqui na própria rádio sobre isso. Eu acho que foi uma palavra mal colocada do prefeito, de querer atribuir, ele não tem nenhum dado com relação a isso e sabe perfeitamente de que eu não participei. Eu dei a minha contribuição e vou dar agora uma contribuição que talvez seja a solução. A questão do ingrato, aproveitando, não foi com toda essa delicadeza que o meu amigo Cassiari colocou, e também não foi só por conta do presídio. E também não houve essa conversa de devolveria tudo em troco disso. Mas é uma questão que nós temos que superar pelo bem da nossa cidade. Eu acho que o Afonso Maconi, quando se manifestou, foi numa hora de uma disputa política no partido, e ele atribuiu isso a mim, mas ele
eu pediria até que, se tiver algum dado com relação a isso, que esclareça a população. De nossa parte não tem, assim como eu tenho que me manter coerente e concordo plenamente com o Cassiari, que acredito fielmente que o prefeito não sabia na época da eleição. Ninguém sabia. As declarações trouxe consequências para o senhor? Essas últimas? É isso. Não, eu acho que só é uma inverdade que nós não devemos colocar para a população, né? Nós, numa disputa política interna, não devemos sair fazendo acusações levianas e de uma gravidade como essa. Eu acho que a população acaba verificando a verdade, está vendo a minha participação, estou abrindo esse diálogo ao governo para podermos encontrar a solução. Eu preguei isso desde o começo, participei com o prefeito Macchioni. Quando foi anunciado, eu liguei para o prefeito Macchioni perguntando se ele havia marcado uma reunião na Secretaria de Administração Penitenciária. Ele disse que sim, que havia solicitado, mas não havia ainda solicitado. Nós marcamos a reunião, fomos juntos, a deputada Beth foi também junto, o Cassiari foi junto naquela reunião. Então eu sempre estive ao lado dessa causa, mas nunca a ponto de romper, porque meu papel, sendo um deputado do governo, eu não poderia me manifestar criticando o governo e querer abrir as portas. Eu fazia essa política de poder contribuir com o diálogo. E eu acho que é isso que importa hoje, é o que nós estamos fazendo hoje. Há um consenso entre nós, independente da posição política, de conseguirmos lutar por esse objetivo, e só existe um jeito, é através do diálogo, não é medindo forças com o governo, que aí se o governo quisesse, já teria implantado, né? Então, é uma decisão sábia do governador Alckmin, de respeito à população, e eu acho que isso, quando se coloca aqui, de que as medidas tomadas anteriormente pelo grupo que está aqui protestando, lutando, eu acho que é válido. Isso ajudou muito para chegarmos nesse ponto que chegamos hoje. Agora, estamos num novo momento e nós vamos ter a oportunidade de demonstrar o papel de cada um. Essa acusação, essa hora em que o prefeito Macchioni disse, foi uma hora... Ele foi muito infeliz nessa afirmação. Ok, nós vamos então agora atender aqui a um internauta, nos encaminhou um e-mail com o seguinte comentário. Kátia, bom dia. Segundo notícia transmitida pela Rádio Globo através da peneira fina, o presidente da Câmara, Daniel Palmeira no caso, estaria hoje no ABC. Será que esse encontro poderia ser desmarcado? Ele é mais importante do que o ato ecumênico na praça neste dia 22? Ou a Câmara não foi convidada para participar? Na minha opinião, acho que deveria partir de lá a organização deste protesto. Tá, então nós agradecemos ao seu Valdemir Bergamaschi pela participação também pela internet. Queremos saber aí de um dos líderes do movimento, o advogado Newton Cândido, que também foi vereador. A Câmara foi convidada para participar? Em todas as reuniões, inclusive em todas as reuniões teve um vereador, outro da Câmara. Na primeira reunião teve o vereador. O presidente da Câmara? O presidente da Câmara, ele nunca participou, né? Aliás, ele nunca participou de nada na vida dele, né? Vamos colocar claro, né? O Daniel Palmeira, com todo o respeito para ele, a regra dele de política é da omissão em relação a tudo que acontece na cidade. Vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. E aqui ainda o internauta comenta que, se na opinião do senhor também, a gente quer saber se poderia ter partido da Câmara essa iniciativa. O que o senhor acha? Não, eu acho que poderia ter partido de qualquer agente político, conjunta, né? Poderia tanto partir da sociedade civil quanto da Câmara, de qualquer situação. Essa que é a questão, né? Mas não partiu da Câmara. Na realidade, às vezes os vereadores têm uns compromissos e às vezes precisa ter um insight, né? A gente precisa pedir para Deus sabedoria para que as coisas aconteçam. Tem que ver o que é prioridade. O que é prioridade, né? Mas na realidade, vamos deixar bem claro, né, que é triste, né, essa omissão do Daniel Palmeira, mas isso é uma característica bem própria da vida dele, né? A gente vai registrar também que nós tivemos nos últimos dias a vereadora do PT, Ana Paula Carnelossi, falou sobre o assunto com você, isso, né, Tiago? Também o vereador Careca, que também comentou, ele também é contrário. A gente repercute com as autoridades, e em um dos encontros que nós estivemos na Câmara, a vereadora Ana Paula Carnelossi disse que é um fator positivo
A área agora indicada, o deputado citou que não tem área, teve uma indicação por parte do prefeito na rodovia que liga Catanduva a Palmares Paulista. Inclusive, essa área não foi desapropriada e a Ana Paula Carnelossi acredita que a não desapropriação dessa área é um fator positivo. Ela também aponta a falta da estrutura para comportar empresas que não teriam um número suficiente de acolher mais de 1.000 detentos, como também um fator positivo que pode ser levado para o governo para que ele mude de ideia. Então pergunto aqui para a representante do PT, no caso a Beth, se isso realmente é um fator positivo, essa falta de estrutura, porque se você fala falta de estrutura, não é uma crítica ao seu município, né? E também essa não desapropriação da terra do lado de Palmares, mas que é em Catanduva. Não, a falta de estrutura não é uma crítica ao município. A gente tem que saber que são 1.080 presos, e isso pode representar 5.000 pessoas do dia para a noite a mais na cidade. 5.000 pessoas precisam de ambulância, precisam de medicamento, precisam de escola, precisam de creche, precisam de moradia, precisam de emprego. Então nós precisamos ver, e transporte, e segurança. Então nós precisamos ver como é que nós vamos disponibilizar isso para essas pessoas que poderão vir para cá, e com certeza virão no caso da implantação de um presídio. Em segundo lugar, o governo não implantou o presídio até hoje porque tiveram ações na justiça que impediram a construção na área de frente à usina Cerradinho. Então não foi simplesmente uma vontade. Não foi simplesmente uma vontade. Houve uma ação que impediu, a promotoria que deu ganho de causa para a representação, que foi feita pela vereadora Ana Paula Carnelossi, depois o juiz concordou com isso, aí o governo entrou com recurso, esse recurso demorou para ser julgado, como a maioria dos recursos na justiça, infelizmente, aí depois, quando esgotou-se todos os recursos, o governo ganhou. A gente até sabia que a luta tem inglória, né? É o Estado contra nós aqui. É pesada essa luta, não é fácil de você ganhá-la. Mas, em todo caso, foi um tempo que nós conquistamos a duras penas. A terceira questão, eu acho que todos nós aqui temos que, na minha opinião, né, não sou dona da verdade, nem quero impor nenhuma atitude a ninguém, mas eu acho o seguinte, todas as vitórias que o movimento conseguiu, né, ele conseguiu por esforço de muita gente. Isso nós temos que levar em conta. Né? Tem gente, inclusive anônima, que se esforçou muito e que para que isso não viesse. Né, que também se indignou, demonstrou sua indignação, seja através das redes sociais, seja através de opinião, através da imprensa, seja cobrando as autoridades para que as suas atitudes fossem mais exitosas, tivessem resultados mais positivos. Então, eu penso que tudo que nós conquistarmos, estamos conquistando e podemos vir a conquistar, é fruto de um conjunto de pessoas que se uniu e que está tentando encontrar uma solução. Porque senão, às vezes dá a impressão que as pessoas querem tirar seus dividendos, e isso inclusive o Dom Otacílio, muito sabiamente, foi importantíssima a participação dele, nós temos que destacar aqui, porque ele traz, Kátia, um equilíbrio para todos nós, não é? Porque nós aqui somos da política e às vezes a gente, claro, tende a puxar um pouco a sardinha, cada um para o seu lado. A presença do Dom Otacílio, coordenando de certo modo, ajudando na coordenação desse movimento, ela foi muito importante porque ele colocou uma linha divisória até onde a gente podia ir. E acho que um dos fatores também que a gente hoje espera ter muita gente na praça se deveu e se deve e se deverá, sobretudo a esta atitude muito equilibrada e responsável que ele teve. Então agora, nós não temos uma área ainda, né? Estão dizendo que o prefeito indicou uma área e que isso é claro que eu espero que a gente, quanto mais tempo nós ganharmos nessa disputa, melhor. Por exemplo, o governo ainda não abriu licitação, então se ele não abriu licitação, para nós é mais um tempinho que nós podemos ganhar, é mais um fôlego que a gente ganha. Eu acho que isso é importante. Eu só queria colocar que, além da presença do Dom Otacílio, que é uma pessoa realmente, eu quero concordar com as palavras da Beth, mas também do pastor Júnior, da Igreja Aliança com Deus. Na realidade, ele também teve um papel extremamente importante, ele alinhavou com todos os outros evangélicos de outras religiões, né? E isso aí também é uma coisa muito importante, essa situação, né? Porque vem
Nós estamos ao encontro das palavras do mestre espiritual que teve no Brasil, Dalai Lama, né, que ele falou da importância da diversidade religiosa, ou seja, todos têm o direito e cada um vai se enquadrando na sua religião e pegando o seu caminho, mas a diversidade sem violência, que no Brasil, graças a Deus, nós temos, é importante, e tudo isso parece estar caminhando para o bem. Eu acredito nisso mesmo. Eu acredito que as coisas só deram certo, estão dando certo, né? Que na realidade é a questão de pedir para Deus mesmo. Agora é só Deus que nos resta para resolver esse problema. Por isso é que o ato ecumênico é importante. E as pessoas só estão participando, como a Beth disse, tem muitos anônimos. Tem gente assim que mandou contribuição lá para nós e não se identificou. Muito empresário, muita gente ajudou a pagar, porque nós tivemos custos, e teve gente que mandou dinheiro lá para o movimento, quantia de 200, 300 reais, não importa o valor, para a estrutura lá, e não se identificou. Então é importante que tem muita gente aí que ajudou muito. Nós, assim, não recebemos nenhum não de nenhum empresário. Essa que é a verdade. Nós vamos deixar bem claro aí que todos que foram colocados, muitos nós não conseguimos contactar, mas quem conseguiu contactar, né, foi dito sim, ou seja, todo mundo gostou do ato ecumênico, dessa história de paz que vai ter lá. Vai ser uma tarde de paz, de reflexão. A partir das 2? A partir das 16, né? Vai começar a partir das 16, né? Com essa reflexão toda que nós vamos ter lá. Ok, pois não, deputado. Não, eu só queria concordar. A participação do Dom Otacílio, ela foi fundamental, especialmente no meu caso, em que deu uma outra roupagem ao movimento. A partir do momento em que entrou o Dom Otacílio, que nós começamos a conversar, eu acho que aí facilitou, inclusive, a minha participação pública como um deputado do governo, que é responsável pela política de implementar os presídios. Portanto, se questionava muito antes, por que o Vignoli não participou até agora dos movimentos públicos aqui? Eu participava, como eu disse anteriormente, de tudo que era possível e tudo que era necessário, e participei das decisões, inclusive de suspender essa decisão que foi tomada de não implementar no terreno da Cerradinho. Eu participei de tudo isso, mas a entrada, vamos dizer assim, a participação do Dom Otacílio permitiu que agora eu possa efetivamente participar do movimento. Eu acho que deu uma outra roupagem até ao próprio movimento. Agora vejam o seguinte, o equilíbrio que tem que ter. Independente do Dom Otacílio, as religiões, nós que somos cristãos, nós temos uma dificuldade que, como é que pode conceber os presos continuarem da forma como estão, em delegacias, em lugares inadequados, sem um local muitas vezes, o governo do estado precisa de 6.000 vagas para colocar esses detentos que já têm a oportunidade de ficar no regime semiaberto. Isso é uma questão humana, uma questão que todos nós defendemos, tá certo? Como pode a igreja se posicionar contra o presídio, sendo que ela defende dignidade para as pessoas? Então aí eu acho que o Dom Otacílio foi muito feliz, né, de participar com esse trabalho e colocando essa divisória, como disse a Beth, os limites, para que pudéssemos então caminhar e encontrarmos a solução. Mas só uma coisa, para me contrapor. Os presídios, eles estão superlotados, né? Eles estão superlotados. Como disse, é uma escola do crime, como você disse, Cassiano, é uma escola do crime. Aquilo que cabe 1.000 tem 2.000, você sabe disso. Tem muita gente. Então ali também não é o lugar nem a prática adequada para recuperar preso. Não, a recuperação, nós sabemos disso, não chega a 10%. Não chega a 10%. Esse é o grande problema. O problema é uma falta de política que nós não temos o poder para mudar. Esse poder caberia ao próprio governo do estado através de uma outra política
inovadora, ousada na área de segurança pública, de poder fazer algo da política de administração penitenciária, de poder fazer algo para de fato recuperar esses presos. Se aqui eles tivessem proposto que nós pudéssemos ter um presídio, onde eles pudessem trabalhar, fazer suas atividades dentro do presídio, pagar os custos que cada preso desse representa, que isso é importante, porque é uma despesa enorme para o Estado. Então, eles aprenderiam um ofício, poderiam ocupar as suas cabeças com outras coisas durante as 12, 15 horas de ócio que eles ficam lá, descontando, evidentemente, o tempo de sono e de descanso que todo ser humano tem direito a ter, mas eles também precisariam dar essa contribuição. Agora, o sujeito fica lá, parado, criando formas de como é que ele vai escapar, como é que ele vai interferir na vida de quem está fora, os celulares que passam, os problemas do presídio. Os presídios faz 20 anos que a gente acompanha com o crescimento da população carcerária, faz 20 anos que os problemas são os mesmos e vão piorando cada vez mais. A interferência que eles têm, que esses traficantes têm dentro das penitenciárias para com a comunidade, destruindo lares, aumentando o assalto. E como é que reverte? Essa é a grande questão. Como é que reverte? É isso que nós nos contrapomos. De baixa criminalidade. Nós não podemos trazer para Catanduva escola de crime. Nós todos sabemos que o sistema penitenciário, a nível Brasil, está totalmente falido. Não é só do governo do Estado, o governo federal também. Está totalmente falido e se transformou todas as penitenciárias nas universidades do crime. Quem entra numa universidade dessa sai exímio criminoso. Então, de repente, nós recebemos do governo do Estado a possibilidade de se instalar uma faculdade do crime em Catanduva. Nós não podemos, pura e simplesmente, aceitar tacitamente isso. Eu acredito no diálogo, mas acredito também, principalmente, deputado, que nós devemos nos contrapor. Chegar para o governador, chegar para o secretário da administração penitenciária e falar assim: bom, qual foi o estudo que o senhor fez para colocar lá em Catanduva? Qual o critério que o senhor obedeceu? O senhor sabe que o índice de criminalidade em Catanduva é baixíssimo e está crescendo, o que nos preocupa? Nós vamos potencializar esse índice de criminalidade? Nós temos que nos contrapor. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que o presídio se instale tacitamente, como se fosse um grande benefício para Catanduva. Porque daqui a pouco, dentro da discussão que nós estamos levando, o presídio não é tão ruim assim. O princípio é esse: o presídio é ruim. E tudo aquilo que vier junto com o presídio, infelizmente, também não é bom. Deixa eu só colocar uma questão. Deixa eu colocar uma questão. Você tem razão. Os presídios de hoje são uma verdadeira universidade do crime. Sabe por quê? Porque os políticos, todos, eu estou me incluindo nessa relação, todos os políticos, todos os partidos, sem nenhuma exceção, é incompetente para transformar a universidade do crime na universidade da educação. Na realidade, esse país só está desse jeito por falta de prioridade da educação. Quero dizer mais, quero deixar bem claro aqui, mas muito bem claro: tem dinheiro de monte para a educação, mas a corrupção e a ladruagem que existe na educação é que transforma. Só existe presídio aqui porque a educação é zero, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal, ou seja de qualquer partido. Vamos deixar claro: agente político é sinônimo de incompetência geral, amplo, geral e irrestrito. Só existe presídio porque, na realidade, se priorizaram outras coisas a serviços de que não deveria ser e não criaram uma universidade, não deram prioridade para a educação. Esse é o questão. A questão é essa, e nós não vamos equacionar essa questão enquanto não tiver uma reforma pública decente que estabeleça voto distrital misto e partidos bandidos sejam banidos desse país. Cassiari, você já falou que fica para a mesa, mas acho que direcionado ao deputado. Ele disse que é contrário ao presídio aqui em Catanduva, porque ele é a favor do presídio em outro...
Ele é a favor da construção de presídios, lógico, para atender a comunidade carcerária, mas em outro local. Ele sugeriu, por que não, Itápolis? Deputado, puder, acho que essa é direcionado, não é, deputado? Poderia ser em Pirassununga, na terra do governador também. Não é Pirassununga, é perto. A cidade do governador. Lá do Vale do Paraíba. Lá do Vale do Paraíba. O doutor Nilton tinha uma sugestão. Pindamonhangaba, então. Não, uma pergunta dessa acho que eu não tenho nem resposta, né? Não cabe resposta. Nós estamos aqui lutando para uma solução e vem uma pergunta que tenta... Fala para ir perguntar para o secretário de administração penitenciária, que ele deve responder com mais propriedade ao Molinari. Eu só queria falar uma coisinha em relação ao que o Nilton colocou. Acho, você faz um investimento na educação, todos nós aqui, acho que todo mundo sabe disso, né? E o outro, de qualquer modo, você também tem que ter a política de segurança. Por quê? Porque existe uma correlação entre a criminalidade e a baixa escolaridade? Existe. Mas nós acabamos de ver antes de ontem um menino de classe média com curso de Direito lá no Rio de Janeiro, saiu drogado e bêbado numa festa, pegou um ônibus, andou para tudo quanto é cidade, para tudo quanto é rua do Rio de Janeiro, atropelando gente, batendo em carro, bateu em 18 carros. Um menino de classe média alta. Não, daí é outra discussão. Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte, para você nós temos que a droga, ela pega 15% do mais pobre ao mais rico. Assim como o alcoolismo pega de 15% do mais pobre até o mais rico. Então, na realidade, aí já é uma outra discussão. Então, aí é uma discussão de droga, que é uma discussão internacional que aí o mundo não conseguiu resolver. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando da Universidade do Crime chamada presídio. Não, nós queremos explicar que a raiz do problema é a educação. E o que eu quero dizer é o seguinte, você tem duas ações fortes que precisam ser cada vez mais estimuladas, implantadas. Nós temos educação, está aí, funciona. Pode não funcionar do jeito que nós gostaríamos que ela funcionasse. Mas eu vou só dar um dado a respeito da educação. Eu vou só dar. O custo do aluno da escola pública municipal de Catanduva é o dobro de algumas escolas particulares. Entretanto, o resultado do Enem foi recentemente. É horroroso. Horroroso. Seja no governo do PSDB, seja no governo do PT. Vamos colocar bem claro isso aqui. O município na questão de educação... Eu estou falando de 1ª ou 8ª série, é dados. Eu não estou dizendo, você não conta dados no argumento. Isso é Pronto. As 5 primeiras escolas do Enem aqui em Catanduva foram todas particulares. Mas o investimento que o município está fazendo na educação é fabuloso. Nós gostaríamos que fosse diferente. E vai trazer resultado no futuro. Mas já faz 8 anos, ou seja, o ciclo já se completou. É de aplauso. Eu sei, é de aplauso, mas é aí que está. Agora, é natural que essa cultura, isso se dê ao longo do tempo. Porque, veja, hoje nós temos dentro do município aquilo que nós não tínhamos no passado. Eu entendi, mas da 1ª à 5ª série, já passou, a roda já rodou 2 vezes desse governo. Só isso que eu vou te falar. Não, mas pode falar o que você quiser. Nessa parte, não. Não e não e não. São ruins de serviço. Tá, a gente percebe o movimento aí, pode falar. Na realidade, eu não concordo com o Nilton. Eu tenho que salientar que o investimento que está sendo feito na educação em Catanduva nunca se fez. E que o resultado está aparecendo sim, vai aparecer cada vez mais. Por quê? Não, me permita só discordar da fala sua. Fez sim. E os dados demonstram. Se você pegar isso na prefeitura, você vai ver que você está lá dentro, você é vice-prefeito. Você pode ver que na nossa época o investimento chegava a 31%, quando a lei determina 25%. Havia mas nós estamos passando também de 30%. Então não vamos dizer que nunca se fez, porque se fez muito. O que o Nilton está dizendo é o seguinte: a resolutividade desses investimentos não vão ao encontro daquilo que nós gostaríamos que fosse. Aí é uma outra discussão. E ali é uma outra discussão. Agora, investimento foi feito. Não dá para afirmar que não teve investimento, não, porque teve sim. E teve muito. Nós todos sabem que a educação aqui é a menina dos nossos olhos. No município é algo fantástico. Eu posso te explicar o seguinte, que tem município que é destinado, de acordo com o orçamento dele,
metade do que é em Catanduva e o resultado é 3 vezes melhor. Adolfo Itajubi. Bom, vamos falar um pouquinho Mas do são movimento? cidades bem menores, né, Nilton? Onde se pode trabalhar um número de alunos muito menor, né? Volta pro movimento. Volta para o movimento, Vamos falar volta do- para Volta para a a Universidade do Crime. Cátia, vai chama o Dom estar lá. Otacílio aí, por favor. Isso, Dom Tacílio amanhã vai estar com a gente também para repercutir. Eu queria saber, doutor Roberto, vice-prefeito aqui de Catanduva, se o prefeito Afonso Macchione, o senhor tem informação, se ele vai participar também do evento logo mais à tarde. Na realidade, eu vou falar com ele sobre isso, né? Quero convidá-lo, inclusive. A gente podia até tentar o contato com E ele. eu pra saber se ele vai. acho que se ele não tiver nenhum compromisso, Confirmou, nada, doutor Newton, o ele prefeito? estará presente, sim. Eu não tenho qualquer contato com ele, ele Ele tem nunca participado? participou de Falaram nada. aqui do Nada presidente da Câmara. O né? prefeito também foi convidado em todas as reuniões e também não participou de nenhuma Na delas. realidade, como né, desde o começo nós encabeçamos esse movimento, então o Afonso particularmente transferiu essa incumbência para nós, né? Não que ele não esteja participando, muito pelo contrário. Ele está e toda hora ele está buscando informação junto a gente, está incentivando, sabe muito bem que a vinda do presídio para Catanduva é algo que não deve, que não pode acontecer. Então nós vamos estar representando tudo aquilo que nós pudermos fazer em torno do governo municipal, nós Fica a vamos estar questão do fazendo. cidadão também, não é, Natural. vice-prefeito? Como cidadão, ele deveria estar lá, né? A gente se coloca aqui A como... gente respeita o prefeito Afonso Macchione, a posição dele, tudo isso aí, né? Mas a gente sabe que a questão dos 3 meses atrás, ele já tinha jogado a toalha, né? Então, quando ele jogou a toalha, né? Ele disse, lavo as mãos, né? O Cassiaro é um moço polido, um moço inteligente, um moço fino, bem formado, de família tradicional da cidade e tem os posicionamentos elegantes, né? Mas quando ele falou que jogou a toalha, infelizmente, um grupo de pessoas que gosta de Catanduva, que ama Catanduva, não deixou a toalha chegar no chão. Segurou a toalha e está erguendo a toalha. Tá, então. Bom, vamos lá. Pois, deputado, Não, eu precisa quero encerrar aí a nossa participação. dizer que... Vocês têm os compromissos também? Porque como esse assunto, ele acaba dando desdobramentos para outros, então a gente acaba discutindo de outros assuntos também que também são de interesse da população, não é, Miguel? A educação é de interesse da população, a segurança pública, a violência, as drogas, etc. Mas eu queria Isso é um treinamento pro ano que vem. E eu queria aqui, é verdade, eu queria aqui pedir para todas as pessoas, convidá-las para que venham à praça, acho que isso é importante, nós mostrarmos a nossa insatisfação, a nossa tristeza, a nossa indignação, com um jeito ou de outro, tragam a família, tragam os filhos, vista a roupa que quiser vestir, infelizmente não tem camiseta para todo mundo, porque os recursos do movimento foram né, o presidente, a gente deu para a gente contribuir, mas eu acho que todos deveriam vir, acho que é uma grande oportunidade que Catanduva vai dar de civilidade, de civismo, de amor à cidade, de cidadania, de uma série de atributos que às vezes as cidades são acusadas de não tê-los. E Catanduva acho que pode dar hoje um exemplo para todo o estado e para todo o país, de como a gente consegue mostrar nossa satisfação indo para a praça, participando desse movimento, Aliás, acompanhando... essa nossa movimentação, né, chegou até o Palácio dos Bandeirantes, né? Na mesa do governador. Eu espero que... Na época, o governador Serra teve notícia do nosso movimento, da nossa indignação. Nós fizemos questão de deixar claro que nós não queríamos o confronto, só não queríamos o presídio. Nós pedimos várias vezes audiência, o meu gabinete mesmo tomou várias vezes medidas nesse sentido, mas infelizmente ele não nos atendeu. Mas isso não vem ao caso. Acho que são águas passadas e a gente não quer trabalhar sobre isso. Eu quero trabalhar daqui para frente. O que importa é que hoje há um ambiente favorável para o diálogo. E justo. Nós vamos marcar. E o nosso povo querido vai saber mostrar isso. E vamos depois disso dar uma satisfação à população, tá certo? Vamos ter essa reunião no Palácio, tratar de uma forma equilibrada para encontrarmos a solução. Senhores e senhoras, nós estamos chegando na reta final da nossa programação. Eu gostaria de um resumo rápido de vocês, mas antes. O deputado disse que é um treino para o ano que vem. Eu gostaria só de nomes, não opinião. O Nilton até então não se posicionou, não acredito ser um pré-candidato. Teremos aqui o ano que vem, vamos vislumbrar 2012. Beth mostrou interesse em administrar a cidade pelo PT, Cassiari agora está no PMDB e o Vignoli no PSDB.
Quem senta no lugar da cadeira no que vem aqui para um debate eleitoral para administrar o município? Beth. Eu não posso dizer sobre isso, porque nós ainda não estamos em período eleitoral. Eu sou de um partido, estou no PT há muitos anos, a cidade toda me conhece, sabe disso. E estamos fazendo essa discussão interna no partido. Nós temos uma democracia que é muito forte internamente. Vamos ver para onde vai caminhar essa decisão do meu partido. Acho que é muito ainda, nós estamos há um ano. Muito cedo, né? Muito cedo, um ano. Cita algum nome? Quem poderia estar sentado ali? Para um debate? Para um debate. Olha, eu acho, candidato à eleição de Catanduva. Eu acho que, como a Beth, nós não podemos agora, ninguém de nós é candidato pela própria lei eleitoral. Acho que os três têm a vontade, estão lutando para isso. E eu diria o seguinte, a eleição passada foi uma vergonha. Nós não tínhamos para quem falar, nós não tínhamos televisão, perdemos a televisão aqui na cidade. Nós não tínhamos comício porque ninguém vai, não tem mais shows. Material escrito, não tivemos debate praticamente, foi um ou dois mal, foi muito difícil. Então, eu acho que uma medida independente de estarmos nós aqui, nós temos, nessa época, que nos expor o máximo possível. Cassiari, cita nome, também não vai citar? Não, na realidade o processo está dando início, né? Nós não podemos fugir dessa realidade. O processo eleitoral, ele já está em curso, né? Nós podemos fazer a roupagem que quisermos, mas ele está em curso. E eu tenho certeza que tanto a Beth como o Vignoli quanto eu, e quiçá o Nilton, né, pode estar muito bem colocado nesse debate para a eleição municipal de 2012, apesar do calendário, né, de lei da política, do calendário das eleições ainda não contemplar esse período. Nilton, mas acho que os três vão estar, viu? Provavelmente os três. Você acredita quem? Padre Oswaldo, Simval, ninguém falou nome aqui, né? Os três? Então, também, né? O Padre Oswaldo, Simval, todo mundo está aí se movimentando, né? Eu espero que na realidade, que Deus ilumine, que tenha um bom candidato para Catanduva, que possa resolver todos os problemas que existem na nossa cidade, né? De maneira eficiente, responsável, nós podemos ter um novo modelo. Mas eu queria voltar aqui para a questão de hoje. Eu já aproveito então que depois dessa sua fala o senhor encerre e convide a população, a gente está no final do programa. Exatamente, dizendo que na realidade essa batalha ela ocorre contra o presídio quase há 30 meses, que na realidade eu peço para a população comparecer hoje a partir das 16 horas na Praça da República, que vamos fazer lá um momento de reflexão, vamos orar junto com os representantes religiosos que lá estarão. Vai ser um ato ecumênico, não vai ser um ato político, quero reafirmar, e que lá nós podemos pedir para Deus para que esse presídio não venha para Catanduva e que ilumine o governo do Estado para que ele abra o diálogo com a população de Catanduva e que na realidade nós possamos ter não só abrir o diálogo, mas abrir a mente do governo do Estado para que um novo modelo de presídio venha a ser instalado no Estado de São Paulo. Nós não só ganhamos a força do Dom Otacílio, como o Dom Otacílio também foi nomeado pela Igreja Católica do Estado de São Paulo como um novo representante de política penitenciária. Ou seja, Catanduva vai ter alguém dentro da Igreja Católica que vai ser responsável pela política penitenciária. E pelo que nós conhecemos do Dom Otacílio, ele tem ideias inovadoras e maravilhosas e um novo conceito de presídio. Nilton, obrigado pela sua presença. Deputado estadual Geraldo Vignoli, obrigado pela sua presença. Viu suas considerações finais, um resuminho rápido. Agradecer a você, Tiago, a Cátia, a toda a estrutura e a família Gabas, que tem, desde o início, colocado toda essa estrutura a favor dessa causa. Então, cumprimentar a todos, né? Uma causa que foi dito recentemente na nossa reunião, de que esse grupo não mediu esforços e sempre colocou toda a estrutura para poder
chegar onde chegou aqui. De minha parte, eu quero também dizer da minha alegria em poder participar publicamente deste ato com essa roupagem, e estou me comprometendo, como me comprometi a todos os membros aqui que compõem essa direção, mas que por trás tem toda uma população. Aqui não tem vencedores, não tem vencidos, todos têm o seu papel. Foi importante, né? Independente do posicionamento político de cada um, foi importante chegarmos até aqui, e como o Newton disse, eu também espero que possamos encontrar a melhor saída para a nossa cidade, para o nosso estado. Nós fazemos parte do estado, e que possamos aqui encontrar a saída que possa beneficiar Catanduva, que é o que nos interessa. Obrigado. Nós temos uma política geral a defender, mas o nosso interesse é defender, e a nossa obrigação é defender aqui Catanduva e a nossa região. Obrigado, deputado. Na história política desse país, nunca vi um grupo de comunicação jogar tanto peso em favor de uma causa e de forma gratuita como foi o grupo de comunicação Gabas. Queria agradecer de público, que foi sem vocês o sucesso do movimento não existiria. Betson, suas considerações finais. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, quero cumprimentar todo o Grupo Gabas pela iniciativa, que vem já há tempos divulgando todas as ações deste movimento e outras coisas importantes também, importante veículo de comunicação, de informação na nossa cidade. Aproveitar para reforçar o convite para todas as pessoas que estejam sintonizando nesse momento a Rádio Globo, o programa da Kátia, para poder participar, e dizer para toda a população que o que nos interessa é poder manter o sossego, a tranquilidade de toda a comunidade, que as pessoas possam ter liberdade para ir e vir. Quando a gente tem isso comprometido, a vida se torna-se muito mais difícil. E a nossa ideia é exatamente trabalhar para poder dar essa tranquilidade para o povo de Catanduva, para que as pessoas tenham pouco de paz, para que elas não fiquem preocupadas com a sua segurança. E a questão do presídio tem todo um fator simbólico, que nós sabemos disso. Muitas vezes, até o presídio em si pode nem ocasionar tanta insegurança assim, mas é o que as pessoas pensam. E isso é ruim. Essa sensação de insegurança que é provocada pela vinda do presídio é que nós não queremos que a população tenha esse sentimento tão ruim, e por isso mesmo, e não seja prejudicada. Por isso mesmo que estamos nessa batalha desde o início, e vamos continuar. Enquanto houver um fio de esperança, estaremos lá. Não vou desistir nunca, e acho que aqui nenhum de nós, e a população que nos ouve também. Por isso mesmo que hoje, às 16 horas, Praça da República. Obrigado, Beth. Representando aqui a administração municipal, vice-prefeito da cidade, Cassiário, obrigado pela participação. Eu que agradeço, viu, Tiago, viu, Kátia? Eu quero agradecer também ao Grupo Gerson Gabas, né? Eu sempre tive muita estima pelo Gerson, tenho muita estima por ele, e os seus filhos estão dando continuidade junto com a Marina, é um trabalho exemplar. Eu queria dizer o seguinte: Catanduva sempre foi uma cidade muito fraterna. A cidade de Padre Albino é uma cidade fraterna, uma cidade amorosa. Por isso que se assusta quando recebe uma imposição, uma notícia da instalação da Universidade do Crime. E esse movimento nem poderia ser diferente. Além da união, nós temos que fazer um movimento ecumênico, sim, para que haja sensibilidade e emoção no coração dos catanduvenses. Portanto, hoje, 17 horas, lá 16 horas, na Praça da República, é um compromisso com a paz, com a harmonia, com o entendimento, é um compromisso com o amor por Catanduva. Então a terra de Padre Albino vai se fazer presente, e todos nós estaremos lá, dentro da união que nos caracteriza, para que essa Universidade do Crime não venha para Catanduva. Muito obrigado. Nós agradecemos então a participação de todos e também dos assessores. Natália Silva com a gente. Obrigada, Natália, pela participação e a interferência dos assessores que intermediaram para a realização dessa entrevista. E você aí de casa, se faltava algum incentivo para participar do movimento, este grupo de pessoas está reunido e vão estar ali na Praça da República logo mais à tarde para a realização. Movimento Alerta Catanduva. Hoje é o dia de dizer não, presídio em Catanduva, não, e você pode participar deste ato.